Olá, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Bem, o papo hoje aqui, a conversa vai ser sobre termos da oração, tá? Quais termos especificamente? Vamos falar de adjunto adnominal, tá? E de complemento nominal, tá bem? Bem, antes de... eu separei, elaborei um material aqui, tá? Só que antes de falar propriamente desse material aqui, eu quero fazer algumas observações, uma espécie de revisão aí de assuntos que a gente já estudou e dos quais a gente precisa agora para nós entendermos a diferença entre adjunto e complemento, tá bem? Vou abrir aqui uma aba. Vamos lá. Bem, o seguinte, pessoal. Antes de falarmos propriamente das diferenças, eu quero ajudá-los com o seguinte, a identificar uma semelhança entre o adjunto e o complemento, tá? Então vamos iniciar falando da semelhança. Nós temos o adjunto e nós temos o complemento. Nominal e adjunto ad nominal, tá? Qual a semelhança entre eles? Bem, a semelhança que há entre o adjunto e o complemento é exatamente essa classificação de ambos serem nominais, tá? E, professor, o que significa ser nominal? Vamos lembrar aqui. Quando nós falamos em nome, nós devemos ter em mente 3 classes de palavras. A classe dos substantivos, a classe dos adjetivos e a classe dos advérbios. Tá bem? Tá. E aí, tendo em mente essa informação, tá? Nós vamos partir para a primeira diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal, conceitualmente, tá? É aquele termo que completa o sentido de um nome. Mas qual nome? Sendo que quando eu falo em nome eu devo lembrar de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Qualquer nome, professor? Não. A primeira diferença aqui. O adjunto adnominal vai sempre completar sentido do nome substantivo. Tá certo? E o complemento nominal? Aí sim, o complemento nominal vai ser aquele termo que vai completar sentido do nome substantivo, do nome adjetivo e do nome advérbio. Tá? Então, ou seja, quando eu estiver diante de uma situação em que eu tenha um termo que complete sentido, por exemplo, de adjetivo, eu já vou saber, tá? Por causa dessa diferença conceitual aqui, que eu estarei diante de um complemento nominal, tá? Quando eu estiver diante de um termo que completa sentido de advérbio, também eu já saberei, porque eu já entendi esse conceito, essa parte conceitual aqui, que este termo será classificado como complemento nominal. Mas e aí, quando eu estiver diante de um termo substantivo? Ah, perfeito. Quando eu estiver diante de um substantivo, eu estarei diante de uma situação que vai requerer uma maior análise da estrutura, certo? Do enunciado, para que eu possa diferenciar se esse termo vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal. E para isso eu vou reabrir
aqui retomar o material que eu elaborei para vocês aqui, tá certo? Bem, como diferenciar? Já falei aqui, não é? Primeiramente, relembrando. Bem, para nós darmos prosseguimento aí no entendimento desse assunto, é importante que a gente busque na memória alguns assuntos aí sobre os quais nós já falamos anteriormente, tá? Então, quando eu falei há um tempo atrás sobre termos da oração, eu disse que eles são classificados, ou melhor, eles são agrupados em 3 grandes blocos, né? O bloco dos termos essenciais, o bloco dos termos integrantes e o bloco dos termos acessórios, tá? Então, uma segunda diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal exatamente é com relação a onde esses termos se encaixam, né? O complemento nominal está dentro da caixinha dos termos integrantes. O adjunto adnominal está dentro da caixa dos termos acessórios, tá? Então, só para fazer uma leitura rápida aqui, os termos essenciais são sujeito e predicado, né? Os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. E os termos acessórios são os adjuntos e o aposto, né? Adjunto adnominal e adjunto adverbial, além do aposto, tá? Prosseguindo. Aí aqui eu eu aprofundei essa questão da diferenciação entre o adjunto e o complemento, né? E aí é preciso aqui que nós observemos umas questões de caráter regra, não é normativo aqui, tá? Existem algumas regras para gente que vão facilitar essa diferenciação aí do adjunto e do complemento, tá? Então vou fazer uma leitura do que eu separei aqui de informação e à medida que eu for fazendo a leitura eu vou explicar aquilo que eu ainda não expliquei. Bem, em primeiro lugar eu fiz uma diferença aqui, eu estabeleci uma diferença, não é? Só que eu já expliquei isso aí. No primeiro tópico aqui, eu pus o seguinte: o adjunto ele é aquele termo acessório que completa sentido de nome e está ligado a substantivo e pode ser representado por artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo e locução adjetiva. Ao passo que o complemento nominal é aquele termo integrante que se ligará a substantivo, adjetivo ou advérbio e sempre, obrigatoriamente, será antecedido por um termo preposicionado, tá? Eu vou abrir aqui novamente a aba do rascunho para esclarecer melhor essa questão aí. Bem, eu pus lá no material que o adjunto ele é aquele termo, certo? Que vai completar o sentido de nome, mas ele pode. Eu trouxe uma informação adicional aqui, não é? Que também vai nos ajudar, vai facilitar esse processo de identificação desse termo sintático. É o seguinte, eu disse aqui agora que o adjunto adnominal ele pode ser constituído por artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo e locução adjetiva. Locução adjetiva. Então, por exemplo, eu já separei ali os exemplos, né? Mas eu vou só ilustrar com um caso aqui, para que vocês compreendam sobre o que exatamente eu estou falando.
Quando eu digo assim, os cadernos foram revisados. Observem que eu tenho uma palavra substantiva aqui, certo? Eu tenho uma palavra substantiva que está sendo determinada por essa palavrinha aqui. Essa palavrinha nós já estudamos que é classificada como artigo, não é? Artigo masculino plural, tá? No caso, eu disse para vocês que o adjunto adnominal, ele pode ser composto por artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo e locução adjetiva, tá certo? Então, como neste exemplo que eu trouxe aqui, nós temos um artigo determinando um substantivo aqui, certo? Eu posso dizer que, sintaticamente, este artigo aqui é classificado como adjunto adnominal. Tá ok? Então, lembrando, qual a diferença da classificação morfológica para sintática? Quando eu falar em classificação morfológica, eu estarei falando sobre as classes de palavras, as classificações que elas desempenham, não é? Eu terei um artigo, um numeral, um pronome, um verbo, enfim, por aí vai, uma preposição, tá? Uma conjunção. Quando eu estiver falando de classificação sintática, eu estarei falando dos termos das palavras em conexão com outras palavras, tá certo? Eu estarei falando dos termos sintáticos. Então, vamos lá. Morfologicamente, tá? Esta palavra aqui é o quê? Artigo. Sintaticamente, esta palavra aqui é o quê? Adjunto adnominal, tá? Então, eu trouxe um exemplo, mais aí adiante eu vou apresentar a vocês outros exemplos de adjunto, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de adjunto adnominal constituído por artigo. Mas eu também tenho adjunto adnominal constituído por numeral, constituído por adjetivo, por pronome adjetivo ou por locução adjetiva, tá? Então, essa é uma característica do adjunto adnominal. Pode ser constituído de artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivo, locução adjetiva. E esse termo pode ou não vir preposicionado, tá? Quando eu tenho, por exemplo, aqui uma locução adjetiva, vou apresentar um exemplo a vocês aqui. Aquela casa de pedra. Aquela casa de pedra, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome, certo? E tenho uma locução. Nós temos um pronome aqui, nós temos uma locução. De que tipo? Uma locução adjetiva. Por que locução adjetiva? Está caracterizando a casa, certo? Observem bem, pessoal, que esse termo, essa locução adjetiva está preposicionada, não é? Antecedida por preposição. Então, mais um exemplo. Sim, eu estava falando sobre o adjunto adnominal ser ou não preposicionado, né? Vir ou não. Às vezes ele vem como, por exemplo, este pronome aqui, ele não vem preposicionado, e às vezes ele vem como é o caso desta locução aqui, tá? Então, uma outra diferença, né? Já falei, mas estou repetindo. Uma outra diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal é que o adjunto adnominal, repetindo,
que pode ser constituído por artigo, numeral, adjetivo, pronome ou locução adjetiva, pode ou não vir preposicionado, ao passo que o complemento nominal sempre virá antecedido por preposição. Tá certo? Então, vou voltar aqui aos nossos slides, tá? Então, dando prosseguimento aqui ao segundo tópico, a segunda observação. O adjunto adnominal nem sempre é ligado por preposição, né? Eu já falei, ou antecedido por preposição. O complemento nominal sempre virá antecedido por preposição, ou seja, apresenta a preposição obrigatória. Terceira observação. O adjunto adnominal liga-se a substantivo. O complemento nominal liga-se a substantivo, adjetivo ou advérbio. Quarta observação. O substantivo, ou melhor, o adjunto adnominal, ele pode se ligar tanto a substantivo concreto quanto a substantivo abstrato. Por outro lado, o complemento nominal liga-se apenas a substantivo abstrato, tá certo? Para quem não lembra o que é o substantivo concreto ou abstrato, eu vou disponibilizar aqui um material com uns exemplos, né, para vocês lembrarem o que é, tá certo? Bem, falando conceitualmente, o substantivo concreto é aquele que tem existência independente, ela não é aquele termo que não necessita de um ser específico para que tenha existência, ao passo que o abstrato ele depende de um ser para que possua essa, vamos dizer assim, essa existência reconhecida, tá? Isso é o que diz o conceito, o que diz a gramática. Só que para facilitar esse entendimento, essa diferenciação entre o que é concreto e o que é abstrato, eu optei por dividir esses dois termos em dois blocos, né? E partir para a estratégia de oposição. Primeiro eu tento identificar se é abstrato e se não for abstrato, obviamente será concreto, tá? Então, o abstrato, pessoal, ele pode... Deixa eu abrir aqui mais uma... Deixa eu abrir aqui o rascunho, tá? Para escrever o seguinte, olha só. O que eu pensei para facilitar esse processo de diferenciação? Eu pensei o seguinte, bem, se eu pensar de modo a que eu tenha uma oposição, eu consigo facilitar o entendimento do que é abstrato e do que é concreto, né? Então, vejam bem. O abstrato é aquele substantivo, tá? Que deve se encaixar nesta sigla aqui, tá? O que é o CECAC? O CECAC é o seguinte: o S vai ser de sentimento, o E vai ser de estado, o outro E vai ser de evento, o C vai ser de conceito, o A vai ser de ação e o Q vai ser de qualidade, tá? Exemplos de sentimento, estado, evento, conceito, ação
e qualidade. Aqui para nós. Exemplo de substantivos abstratos relativos a sentimento. Alegria, nós temos amor, nós temos raiva, nós temos ódio. Exemplos de substantivos concretos de estado. Cansaço, tristeza. Substantivo concreto de evento. Casamento, aniversário, formatura. Substantivo concreto de conceito, também aqui à direita. Ideia, razão, verdade, mentira. Substantivo concreto de ação, não é isso? Nós temos de correr, corrida. Ação advinda do verbo partir, partida. Beber, bebedeira, certo? E, por último, substantivos concretos, exemplos de substantivos concretos referentes à qualidade, beleza e fraqueza. Bem, por que eu agrupei dessa forma? Porque, vejam bem, se eu tenho uma palavra substantiva, tá? Que não é sentimento, não é estado, não é evento, não é conceito, não é ação e não é qualidade, pensando por oposição, se eu tenho uma palavra que não é sentimento, não é estado, não é evento, não é conceito, não é ação e não é qualidade, essa palavra só pode ser substantivo concreto, tá bem? Então, essa foi a forma que eu encontrei para facilitar aí o entendimento, né? Para eu estabelecer a diferença entre abstrato e concreto, tá certo? Eu espero que tenha clareado aí o entendimento do que é o concreto e o abstrato. Por que eu preciso dessa informação? Porque se nós formos olhar aqui a quarta observação que eu pus aqui para vocês, eu vou verificar que eu preciso desse conhecimento. Porque, por exemplo, se eu estiver diante de um substantivo, eu preciso identificar se esse substantivo é concreto ou abstrato. Se ele for concreto, por inferência lógica, eu já saberei que ele será um adjunto adnominal, tá bem? Mas, professor, e aí se eu estiver diante de um substantivo que seja abstrato? Já que o senhor está mostrando aqui que ele pode ser o abstrato tanto no bloco dos adjuntos quanto no bloco dos complementos. Aí, obviamente, a quarta observação não vai nos ajudar muito, né? Eu preciso seguir para a quinta observação, que é o seguinte: se este termo substantivo, tá, abstrato, tiver um caráter agente, tá, ele será adjunto. Se ele estiver praticando a ação, tá bem? Ele será agente, adjunto adnominal. Se ele tiver caráter daquele que pratica a ação verbal, ele será adjunto adnominal. Porém, se ele tiver um caráter passivo, ele será complemento nominal, tá? Bem, até então isso é muito abstrato tudo, né? Todas essas informações podem parecer para algumas pessoas muito abstrato, e por isso eu trouxe alguns exemplos aqui a vocês. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. O amor da mãe é especial. Esse termo em vermelho é o nosso adjunto adnominal. Pensando aqui nas regras, verifiquem que na quinta observação, nós estamos dizendo que o termo preposicionado, se tiver essa característica de ser agente da ação verbal,
caracteriza um adjunto adnominal. Então vejam que no exemplo 1 aqui, nós temos o amor da mãe é especial. Então, da mãe, este termo preposicionado tem caráter de agente ou de paciente? Ele age ou ele pratica ação verbal ou ele recebe ação verbal? Veja bem que a mãe ama, o amor dela é especial. Ela não é amada, ela não recebe o amor, ela doa o amor. Então, já que ela doa, ela está praticando a ação verbal de amar, tá? Então, o termo preposicionado é um termo classificado como adjunto adnominal, tá? Em oposição, nós temos aqui o exemplo 1 do complemento nominal. O amor à mãe também é especial. Ou seja, este termo preposicionado à mãe, em vermelho, não é agente da ação verbal, ele é paciente, ele recebe a ação de ser amado, certo? Então, ele é um complemento nominal, tá? Prosseguindo, exemplo 2, a invenção do cientista foi importante. O cientista inventou ou ele foi inventado? Ele inventou, não é? Ele criou uma invenção aí, tá? Então, este termo preposicionado é adjunto adnominal. Em oposição, no exemplo 2, a invenção do rádio mudou o mundo. Aí nós temos de analisar um contexto, né, pessoal? O contexto em que nós estamos inseridos. Olha aí, a invenção do rádio mudou o mundo. O rádio inventou ou ele foi inventado? Ele foi inventado, certo? Então, ele recebeu a ação de ser inventado, ele é paciente. Logo, do rádio é complemento nominal, tá? Exemplo 3. A leitura do aluno foi boa, ou seja, ele leu ou foi lido? O aluno leu, certo? Ação de ler, adjunto adnominal. Por quê? Porque do aluno é um termo agente, praticou ação verbal, tá? Exemplo 3 do complemento nominal. A leitura do livro foi instigante, ou seja, o livro foi lido. O livro é paciente, recebeu a ação de ser lido. Então, do livro é complemento nominal, já que tem caráter passivo, tá? Bem, eu pus esses 3 exemplos iniciais aqui, tanto de adjunto quanto de complemento, para mostrar para vocês a diferença na prática, né, entre adjunto e complemento, tá? Agora, os demais exemplos aqui são mais específicos, né? Então, por exemplo, o adjunto adnominal. No exemplo 4, olhos negros. Negros é um adjunto adnominal. Por quê? É um adjetivo, negros é um adjetivo que está caracterizando o substantivo olhos. No exemplo 5, olhos de gata. De gata é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo olhos, né? Eu fiz questão de trazer aqui 5 exemplos para vocês, exatamente para mostrar a constituição do adjunto adnominal, né? Porque eu falei lá na parte conceitual que o adjunto adnominal pode ser constituído do quê? De artigo, de numeral, de pronome adjetivo, de locução adjetiva e de qual é o outro? Pronome adjetivo, eu acho, né? Que eu não falei, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui individuais referentes a cada uma dessas constituições, tá? Então, o exemplo 4 é referente ao adjetivo, o exemplo 5 é referente à locução adjetiva, no exemplo 6 nós temos os olhos, os em vermelho é o que? Um artigo, não é? Que também, sintaticamente, pode ser classificado como adjunto adnominal, tá? Exemplo 7, nós temos o que? Um pronome demonstrativo, falando em termos morfológicos, que é sintaticamente classificado como adjunto adnominal, tá? Exemplo 8, tais olhos. Nós temos um exemplo aqui agora de pronome indefinido constituindo o adjunto adnominal. Tais olhos, tais está acompanhando aí o substantivo olhos, né? Certo? Para indefini-lo no caso. Exemplo 9, que livro, pronome interrogativo.
E no exemplo 10, nós temos livro cujas qualidades aprecio. Nós temos um exemplo de pronome relativo, tá? Então, assim, pessoal, com esses 10 exemplos, eu esgotei toda a informação conceitual que eu passei para vocês até agora, tá certo? Que é o que, recapitulando aqui, o adjunto adnominal é aquele termo que completa o sentido de um substantivo e pode ser constituído por artigo, não é? Que mais? Adjetivo, pronome, numeral e locução adjetiva, tá certo? Agora vamos finalizar o complemento nominal, que, recapitulando a parte conceitual, é o que? O complemento nominal é aquele termo integrante que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser o quê? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Lembrando também que o complemento nominal sempre virá antecedido por uma preposição, o que às vezes não ocorre com o adjunto adnominal, tá certo? Outra informação: o adjunto adnominal é aquele termo que possui, quando ele estiver preposicionado, para eu diferenciá-lo do complemento nominal, eu devo observar se este termo tem caráter de agente da ação verbal ou de paciente da ação verbal. Se este termo preposicionado tiver caráter agente, ele será adjunto adnominal. Se ele tiver caráter paciente, de paciente da ação verbal, ele será complemento nominal. Adjunto, ativo, complemento passivo, tá bem? Bem, vamos ao exemplo 4 do complemento nominal. A lembrança do passado martelava-lhe a cabeça. Do passado, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Esse termo preposicionado do passado, que está em vermelho, está completando o sentido do quê? De lembrança, tá? Que é o que, pessoal? Um substantivo abstrato, não é isso? Exemplo 5. A escrivaninha de meu pai vivia cheia de livros. De livros, pessoal, é um termo que está completando o sentido de qual nome? Cheia. Cheia é um adjetivo, né? Então, vejam que eu fiz questão de trazer no exemplo 4 um exemplo de termo preposicionado que completa sentido de um substantivo. No exemplo 5, termo preposicionado que completa sentido de um adjetivo. E no exemplo 6, um exemplo de termo preposicionado que completa sentido de um advérbio. Então, exatamente para fechar exemplificar toda a parte conceitual, né? Então, no exemplo 4, é um substantivo abstrato, a lembrança. No exemplo 5, de livros está completando o sentido de cheia, que é um adjetivo. E no exemplo 6, a seu próximo é um termo preposicionado que está completando o sentido do advérbio favoravelmente. Tá certo? Pessoal, assim eu encerro essa explicação. Eu fiz questão de gravar a aula porque eu sei que é um assunto que requer muita informação, atenção voltada para informações conceituais, né? Eu preciso compreender os conceitos. É importante eu buscar algumas informações na minha memória sobre as quais eu já falei, sobre as quais eu já aprendi muita coisa, tá? Então, essa foi a aula sobre adjunto e complemento, a diferença entre complemento e adjunto adnominal. Eu espero ter contribuído e se ainda restar alguma dúvida, entre em contato que eu estou pronto aqui e à disposição pronto para colaborar ainda mais no que for possível,
tá certo? Estudem, estudem bastante, e a dica que fica para aqueles que sentem dificuldade na em serem efetivos na análise sintática é o seguinte: comecem pela base, tá bem, pessoal? A base da análise sintática é o bom entendimento do que sejam as classes de palavras. Estudem as classes de palavras. Vocês precisarão desse conhecimento à medida que a análise sintática for ficando mais complexa, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus. Pessoal, após finalizar e assistir a aula que eu havia gravado, eu identifiquei que por causa de um problema técnico aqui, as imagens não estavam indo por completo aqui para vocês. Então eu tô voltando aqui para disponibilizar aqui, inclusive para quem quiser tirar print, né, da tela, tá? Então esses foram os slides aqui que eu passei para vocês ainda há pouco, tá certo? E agora, não é? Agora sim, tá aparecendo tudo certo, né? Vamos lá. Quintos lá, certo? Essa última observação aqui eu verifiquei que não estava aparecendo. Então, tá aí para quem quiser tirar print, tá? Os exemplos também não estavam todos, né? Certo? E também isso aqui, eu acho que não apareceu tudo aí para vocês, certo? Quem quiser tirar print, vamos lá. É isso aqui, né? Tá? Pronto. E concreto também. Abstrato. Abstrato, tá? Então é isso, pessoal. Bem, então era isso, tá? É só um acréscimo aí mesmo de informação. Um abraço.